Liturgia do dia 5 de outubro de 2023. Memória de São Benedito Religioso e Santa Faustina Kowalska. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo se reuniu com um só homem na praça que fica defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar
aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 8 de Neemias é a continuação de Esdras 8:36. Isso quer dizer que Neemias de 8 a 10 pertence às memórias de Esdras, verdadeiro protagonista destes capítulos. O texto que escutamos apresenta-nos o povo reunido pela palavra, que inspira o serviço e o governo da comunidade. Regressado de Babilônia, o povo não reconstrói a sua vida religiosa apenas à volta do templo e dos sacrifícios, mas começa a elaborar uma nova instituição, uma comunidade que se reúne para ler e rezar a palavra, isto é, a sinagoga. A religião de Israel torna-se a religião do livro. Concluída a reforma civil e religiosa, Neemias e Esdras convocam todo o povo para que escute a leitura da lei de Moisés. Esta assembleia em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, assinala o nascimento do judaísmo. Depois do exílio, o povo de Deus não recuperou a independência política, mas viveu sob o domínio sucessivo dos persas, gregos e romanos. Por isso, nunca mais formou uma entidade política, mas religiosa. Era uma espécie de igreja. Tinha o seu estatuto religioso próprio, que era a lei. Tinha uma hierarquia sacerdotal e tinha como centro de coesão a cidade santa e o templo. Parte do povo judeu não vivia na Palestina, pois se tinha dispersado em diversas comunidades na diáspora. Este tipo de organização religiosa que se estabelece na comunidade pós-exílica foi o que veio a denominar-se judaísmo. Tem um pai, Esdras. Tem uma data de nascimento, 398 a.C. Tem um estatuto, a lei de Moisés. A assembleia de que nos fala o nosso texto pode ser qualificada como uma renovação da aliança. De fato, Esdras faz alusão a um compromisso e a um documento selado e assinado pelos representantes da comunidade. Com respeito ao Evangelho, o sim cordial dos discípulos a Cristo torna-se a força da missão evangélica. Jesus manda os discípulos a fazer o que ele mesmo fez. É o que a Igreja continua ainda hoje a fazer. Os 12 são o fundamento da missão da Igreja. Mas Jesus escolheu ao longo dos séculos e continua a escolher hoje muitos outros. A messe é grande e os operários são poucos. Os 72 de que nos fala o Evangelho anunciam a mensagem do reino. O número 12 evoca as 12 tribos de Israel.
O número 72 evoca os 72 povos da terra elencados em Gênesis 10. A missão dos discípulos é universal, destinada a toda a terra. Os 72 são sinal de todos quantos o Senhor da Messe chama para o anúncio do Evangelho. Trata-se de uma empresa divina, do reino, que só é possível realizar com a força de Deus e não com as simples forças humanas. O verdadeiro operário do reino não é aquele que o anuncia, mas o próprio Jesus Cristo. É ele que envia, que toma a palavra, que atua. Mais do que fazer, é preciso deixar Jesus fazer. O mais importante é ser como ele, adotar o seu estilo, com as suas vicissitudes e os seus frutos, e por isso, com alegria. Envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Não há que lamentar-se sobre as dificuldades da missão. Elas são o sinal do reino, são a obra do Espírito Santo. Jesus pede aos discípulos que não se preocupem. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Não sois vós a falar, mas é o Espírito do Pai que falará por vós. O Mestre não nos quer ver ansiosos. A missão é sempre um milagre do Senhor. A primeira leitura apresenta-nos a comunidade reunida, que escuta a palavra de Deus e reage. Os que tinham regressado do exílio não tinham um conhecimento adequado da palavra do Senhor, até porque tinham esquecido o hebraico e tinham começado a falar o aramaico. Era preciso ler a lei escrita em hebraico e traduzi-la para o aramaico para que fosse compreendida pelo povo. Os outros levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou no seu lugar, e liam clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicavam o seu sentido de modo que se pudesse compreender a leitura. A escuta e a compreensão da palavra de Deus enchem de alegria o povo. Todo o povo se retirou para comer e beber, repartir porções pelos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham entendido o sentido das palavras que lhes tinham sido explicadas. Aqueles que estudam a Bíblia têm o dever de tornar possível esta festa, esta alegria. A sua missão é diferente da dos pregadores que falam diretamente ao povo. Os estudiosos preparam a pregação, explicando bem a palavra de Deus, para que a pregação possa ser mais fiel à palavra e mais frutuosa. Assim contribuem para a instrução do povo, para a sua alegria. A alegria do Senhor é que é a vossa força, diz Neemias. A força e a alegria vêm da palavra de Deus, que é alimento e luz, que é a maior consolação que temos na terra. A escuta da palavra de Deus provoca, em primeiro lugar, a conversão, que se torna caridade, atenção aos mais carenciados, impulso de partilha e de fraternidade. Repartir com aqueles que nada têm preparado. O encontro salvífico com Deus e a caridade para com o próximo, provocados pela escuta livre e acolhedora da palavra, produzem em nós a verdadeira alegria que jamais acabará. Fiéis à escuta da palavra, somos chamados a descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração, e a anunciar o seu amor que excede todo o conhecimento. Hoje a Igreja faz memória a São Benedito Religioso e Santa Faustina Kowalska. Benedito, cognominado o Mouro ou o Negro no Brasil, nasceu na Sicília, filho de escravos vindos da Etiópia para San Fratello, na Sicília. Vendeu seus bens e fez-se eremita franciscano nas vizinhanças de Palermo. Mais tarde, obedecendo a uma determinação do Papa Pio VI, obrigando todos os seguidores da regra de São Francisco a viverem em conventos de sua ordem, abandonou o eremitério. No convento, dedicou-se a trabalhos humildes,
Chegou a exercer o cargo de superior, mesmo não sendo sacerdote, e mais tarde vemo-lo novamente trabalhando na cozinha. Morreu em 1589. Seu culto logo se espalhou pela Itália, Espanha, Portugal, Brasil e México. O Papa Pio VIII inscreveu-o no rol dos santos. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da Divina Misericórdia, nasceu no dia 25 de agosto de 1905, na pequena aldeia polonesa de Glogowiec. Seus pais, Mariana e Stanisław Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda e autêntica. Faustina foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos, sentiu-se chamada para a vida religiosa, porém, não tendo autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola depois de 3 anos para trabalhar como doméstica na casa de algumas famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família. Aos 20 anos, amadureceu definitivamente a escolha da vida religiosa, animada por uma visão de Cristo sofredor que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar? No dia 10 de agosto de 1925, a santa entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Ela transcorreu 13 anos de vida religiosa em vários conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim e na portaria, mas desempenhou todos os seus trabalhos com dedicação e humildade, discrição e disponibilidade. Irmã Faustina recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais os estigmas, sinais visíveis mais evidentes. Recebeu, outrosim, numerosas revelações e visões, que, a pedido de seus confessores, anotou em seu diário, hoje traduzido em várias línguas. Santa Faustina Kowalska morreu com apenas 33 anos em 5 de outubro de 1938, em Cracóvia, consumida pela tuberculose. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou em seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca, com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Após alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva aí embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada, antes de tudo, na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação com as outras formas de culto à Divina Misericórdia, como Jesus havia pedido à irmã Faustina. A festa da Divina Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, a reza do terço da Divina Misericórdia, a oração na hora da misericórdia, às 15 horas. Jesus confiou à humilde religiosa polonesa, que gostava de ser chamada secretária do meu mistério mais profundo, a sua mensagem de amor aos homens. No Antigo Testamento, mandei os profetas ao meu povo por meio de raios. Hoje eu envio você com a minha misericórdia a toda a humanidade. Não quero punir a humanidade sofredora. Pelo contrário, quero curá-la e apertá-la ao meu coração misericordioso. A devoção a Jesus misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60,
o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação em 18 de abril de 1993 e a canonização em 30 de abril de 2000. Na mesma ocasião, anunciou também o domingo dedicado à Divina Misericórdia, primeiro domingo depois da Páscoa. Às vésperas desta festa, no dia 2 de abril de 2005, o Papa polonês foi para a casa do Pai. Santa Faustina Kowalska foi um dos santos padroeiros do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Benedito e Santa Faustina e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que em São Benedito o Negro e em Santa Faustina manifestais as vossas maravilhas, chamando a vossa Igreja, homem de todos os povos, raças e nações, concedei por sua intercessão que todos, feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.